Fala pessoal, bem-vindos novamente à série Peptídeos, os dois lados da moeda. E hoje nós vamos falar de um peptídeo que é extremamente conhecido já de todo mundo, apesar de ainda não ter sido lançado, a retratotida. Ela é o primeiro agonista triplo da história. Ela ela é um análogo, né, do receptor GIP, assim como a tirzepatida também é, só que ela tem uma potência de 8,9 vezes o GIP endógeno. Ela tem também ainda agonismo no receptor GLP-1 e no receptor de glucagon, que essa é a grande novidade que essa partícula traz. Tá? Essa aula é baseada exclusivamente em estudos publicados aí em humanos. Nós vamos construir o conhecimento do mecanismo molecular até os resultados clínicos e terminaremos aí com um alerta importante sobre o mercado clandestino. Primeiramente, falando aí da crise metabólica global, né, e o gap terapêutico que a gente sempre teve. Então, hoje, né, as síndromes metabólicas, obesidade, ela atinge aí 890 milhões de pessoas, com 2,8 bilhões de pessoas com sobrepeso ou obesidade. É muita gente. 4 milhões de mortes ao ano são atribuídas à obesidade. Então, veja que é uma causa muito importante aí de mortalidade nos seres humanos. E ela gera muitas comorbidades, como diabetes, hipertensão, esteatose hepática, osteoartrite, apneia obstrutiva do sono e doenças cardiovasculares. A gente tinha, né, um gap terapêutico, porque a cirurgia bariátrica, ela causando aí uma perda de peso de 25% a 35%, né, aqui está 30% a 35%, ela ainda nunca tinha sido alcançada por nenhuma medicação. E agora com a retratotida, né, os estudos mostraram aí uma redução de 28,7% do peso, tá? E por que a gente ainda precisa de mais, né? Apenas 2 pacientes elegíveis recebem tratamento farmacológico adequado. Então a gente precisa destrinchar essa questão terapêutica para que os medicamentos sejam usados de forma correta. A cirurgia bariátrica, ela também tem um acesso limitado e ela tem riscos, né? E ela tem um grande problema, que ela é irreversível. E muitas dessas cirurgias são desabsortivas. Isso vai causar inconveniente para o resto da vida dos pacientes, tá? E a gente tem um custo global enorme, né, com doenças advindas aí da obesidade. Então, por isso, essa necessidade de uma farmacoterapia aí com eficácia similar aí da bariátrica. Então, aqui a identidade molecular, né, dessa medicação, que é um agonista triplo, tá? Ela tem uma meia-vida aí de 6 dias, tá? É um peptídeo aí de 30 aminoácidos. A aplicação, ela é subcutânea, uma vez por semana, tá? Ela tem essa cadeia C20, que ela se liga à albumina plasmática, que é o que permite que ela tenha uma meia-vida aí mais prolongada. Então, ela tem como receptores alvos o receptor GIP, o receptor GLP-1 e o receptor glucagon. Veja que aqui, né, a potência que ela estimula o receptor GLP-1, ela é menor até, inclusive, do que a própria tirzepatida, e isso é de propósito para que haja menos eventos colaterais do ponto de vista gastrointestinal, tá? Então, aqui a gente tem a evolução em termos de lipólise de cada uma das moléculas. Então, a tirzepatida, ela tinha um pequeno potencial de estimular a via lipolítica. A tirzepatida já aumentou esse potencial e ainda com melhora importante na esteatose hepática, e a retratotida vem para bater essas questões, fazendo com que a gente tenha aí uma eficácia máxima no estímulo das 3 vias. Os mecanismos de ação dessa molécula, a retratotida, né, que é também um peptídeo, ela vai ativar alguns sinalizadores intracelulares. Então, no pâncreas, ela causa secreção de insulina que é glicose dependente, ou seja, isso evita riscos de hipoglicemia. Ela tem
uma ação cerebral com redução do apetite e aumentando a saciedade. Isso já vinha acontecendo com os outros peptídeos. E no tecido adiposo ela causa uma lipólise, aí uma termogênese via cálcio fútil, tá? Ela tem uma potência aí de 8,9 vezes a endógena no receptor GIP, tá? Em relação ao receptor GLP-1, também aqui as vias moleculares, no cérebro também vai causar a saciedade e redução de fome. Ela aumenta a produção de insulina e diminui o de glucagon e retarda o esvaziamento gástrico, tá? E aí ela tem uma potência de 0,4, como eu falei para vocês, é atenuado para ter menos náuseas. E aqui a novidade, né? A estimulação do receptor de glucagon, que é exclusivo dela. Ela vai ter uma via intracelular que, no final das contas, vai ativar a enzima lipase, hormônio sensível, que é aquela que quebra gorduras. Então, no fígado, ela tem aí uma lipólise direta, com aumento de beta-oxidação. No tecido adiposo marrom, ela vai estimular o aumento da termogênese via os CPs. E ela aumenta o gasto aí energético basal em 10 a 15 vezes, em 10 a 15%, tá? Então, ela é uma partícula que, além de tudo, aumenta aí a taxa de gasto diário, né, em termos de calorias, tá? Aqui a gente tem os efeitos que ela tem nos diversos órgãos. Então, no fígado, ela vai ter aí um efeito direto na gordura hepática com uma redução de 82% da esteatose hepática. Isso é quase o dobro do que a tirzepatida faz. No tecido adiposo, ela vai causar a lipólise, né, via o receptor GIP e o receptor de glucagon também, né, e a termogênese via os CPs. Os CPs são proteínas de acoplamento da mitocôndria, que elas servem para, de desacoplamento, aliás, que elas servem para que durante o processo de produção de energia a gente cause calor, e isso aumenta a termogênese, tá? E aí a perda de peso estimada aí no estudo Triumph 4 foi de 28,7%. Ainda ela teve um resultado bastante positivo em articulações, né? Ela teve uma diminuição de dor articular de 75,8% no Triumph 4, tá? Isso aí se deve a algumas coisas. Primeiro, porque ela causa uma redução importante da inflamação sistêmica. Isso a gente já via aí com a tirzepatida, com uma diminuição de mais ou menos 50%. E também a questão de a obesidade sobrecarregar a articulação. A gente sabe que para cada quilo a mais de peso que a gente tem, a gente sobrecarrega os nossos joelhos aí em 3 quilos. E se a gente for correr, 5 quilos é a carga a mais aí para cada quilo, tá? No cérebro ela tem um efeito de saciedade central, tá? Ela causa redução de apetite, diminuição de compulsão alimentar e a modulação do sistema de recompensa. No pâncreas, ela vai causar aí a secreção de insulina glicose dependente, como eu falei, isso é importante para que não tenha episódios de hipoglicemia. Ela causa uma diminuição aí da hemoglobina glicada em torno de 2%, isso segundo o estudo do Lancet em 2023, tá? E ela ainda causa uma proteção contra a apoptose das células beta. A gente consegue preservar as células que são produtoras de insulina. E no sistema cardiovascular, né, ela teve uma diminuição da pressão sistólica, ela atua como um antihipertensivo, reduzindo até 14 milímetros de mercúrio, isso é quase também o dobro do que a tirzepatida causa. Nos triglicerídeos, ela causa uma diminuição de 42%, e o estudo cardiovascular, para ver a segurança cardiovascular, né, a proteção, ela ainda está em andamento, tá? A retratotida, então, ela tem uma ação simultânea aí nesses 6 sistemas orgânicos, e essas ações, elas causam múltiplos benefícios para a nossa saúde. Aqui as evidências clínicas, né, os estudos em humanos com a retratotida, então ela teve uma diminuição aí, quando estudada para obesidade, no estudo de fase 2, de 24,2%,
num estudo aí que durou 48 semanas com 338 pacientes, tá? Outro estudo aqui de fase 2 com diabetes, mostrando a redução da hemoglobina glicada. E por último, esse estudo que saiu no final de 2025, que é o Triumph 4, mostrando aí depois de 68 semanas uma redução de 28,7% na perda de peso corporal, o que se equivale às cirurgias bariátricas aí em termos estatísticos, tá? Com alguma pequena diferença. E aí todos os benefícios, né, que ela tem de qualidade de vida, função articular, dor articular, então foi um resultado bastante expressivo. A comparação aí estrutural, né, da molécula da retratutida com relação à tirzepatida, a gente vê que, né, então, que enquanto a retratutida tem 30 aminoácidos, a tirzepatida é de 39, a meia-vida da tirzepatida é menor, 5 dias contra 6 dias, né, e a retratutida ela tem um receptor a mais, tá, e isso faz com que a retratutida tenha aí um potencial muito maior de perda de peso, tá. Aqui a gente vê a questão da molecular em 3D aqui da retratutida, e aqui as potências, né, de ligação aos receptores, tá? Uma coisa importante é que as doses que foram usadas nos estudos, né, com um incremento a cada 4 semanas. Isso é uma coisa importante que eu vou fazer um parênteses, até para semaglutida ou mesmo a tirzepatida, essas doses que são usadas em estudos, elas não precisam ser replicadas na prática. Isso aqui é que o estudo tem intenção de mostrar o benefício da medicação. Então ele vai aumentando conforme a tolerabilidade, para que ele mostre o potencial máximo. Eu vejo muito isso na clínica, as pessoas fazendo uso, tentando imitar o estudo, e aí muitas delas com efeitos colaterais pronunciados, deixando de comer, e essa não é a intenção dessas medicações, tá? Aqui só um gráfico mostrando aí a farmacocinética da retratutida, a ligação a proteínas plasmáticas, que faz com que ela tenha essa liberação mais lenta, né? Esse metabolismo, ele é feito por degradação proteolítica, e ela é excretada por via renal e hepática. Aqui, mais um comparativo, né, da retratutida com a tirzepatida. Então, a gente tem que a tirzepatida já é aprovada no FDA, na Anvisa, enquanto ainda a retratutida está em fase 3, não é aprovada. A perda de peso, né, muito maior aí que na retratutida. A gente tem a redução da hemoglobina glicada, que ela é maior na tirzepatida. Então, pacientes com diabetes, muito provavelmente, tenham talvez um benefício aí maior, né, no metabolismo glicídico com o uso da tirzepatida. A pressão arterial, como eu disse, né, que tinha sido quase o dobro, a gente tem aqui 7,8 milímetros de mercúrio na tirzepatida contra 14 na retratutida. Redução de triglicerídeos foi de 24,5% com a tirzepatida, enquanto foi 42% na retratutida. Olha aqui, esse número aqui é muito importante. Gordura hepática, né, a famosa esteatose, enquanto a tirzepatida ela causa uma redução de 44%, a retratutida vem mostrando aí 82% de redução na gordura hepática, tá? A dor articular ela não foi estudada aqui no grupo, né, na tirzepatida, em nenhum dos estudos, mas a gente vê um número bastante elevado, 75,8% na retratutida. As náuseas foram mais ou menos de 33% na tirzepatida e 43% na retratutida. Veja bem, eles mudaram a molécula, fizeram de tudo para que os efeitos colaterais fossem menores, mas mesmo assim a retratutida tem efeitos colaterais importantes, tá? Do ponto de vista gastrointestinal, e os estudos mostram muitos pacientes deixando de usar a medicação justamente por conta disso. Então, o status atual da retratutida é ainda em andamento, estão acontecendo estudos de fase 3. Aqui o perfil de segurança e tolerabilidade, né? Então, como a gente viu aqui, 43% de sintomas gastrointestinais, maior do que a tirzepatida.
Aqui vômitos, diarreia, constipação, são efeitos muito parecidos com o que as outras drogas, né, os análogos de GLP-1 possuem, tá? Aqui, como foi a titulação nos estudos, volto a repetir, isso não precisa ser replicado na prática quando essa medicação estiver disponível. E aqui, a segurança cardiovascular e metabólica, que ainda falta sair estudos, provavelmente devem sair até o final desse ano os estudos que estão faltando, tá? Eles ainda estão em andamento, tá? Então ainda não dá para dizer que essa medicação é uma medicação segura do ponto de vista cardiovascular, tá bom? Aqui, falando sobre esse programa de estudos, né, que foi a Triumph, que foi a maior aposta aí da farmacêutica Lilly, tá? Então teve 8 ensaios clínicos de fase 3, foram mais de 12 mil participantes, tá? A gente teve aí a divulgação já do Triumph 4, mas você vê que ainda existem vários em andamento, tá? Aqui de cardiovascular, aqui da própria esteatose hepática especificamente, da doenças renais. Aqui a gente tem a obesidade e a apneia do sono. Aqui a gente vê obesidade e diabetes. E aqui a obesidade sem diabetes, tá? Então ainda são estudos que estão em andamento. O que a gente já sabe, né, dessa medicação e qual que é o futuro, né, dela? Então a gente já sabe que ela é a que causa a maior perda de peso, né, na história da farmacoterapia para obesidade. Tem uma grande redução de esteatose hepática. É o primeiro medicação anti-obesidade aí com efeito articular, pelo menos documentado. Pode ser que as outras, principalmente a tirzepatida, tenha também. Controle glicêmico, né, na hemoglobina glicada, que foi um pouco menor do que o da tirzepatida, e um perfil de segurança favorável, né, quando se faz o escalonamento gradual, como foi feito nos estudos, mas volto a repetir, ele não é necessário. A posição, né, na escada terapêutica, ela está no topo, né, das medicações CV, semaglutida, tirzepatida, e agora a gente vem aí com a retratutida, se Deus quiser, até o fim do ano, todos os estudos publicados e previsão de lançamento para início de 2027, tá? Então, esse é o panorama aqui de todas as fases. Então, provavelmente aqui submissão para o FDA e EMA para aprovação como medicação aprovada pelos órgãos regulatórios. Bom, de tudo que eu falei, muita coisa todo mundo já sabia, e talvez esse seja o slide mais importante aqui da aula, tá? É muito importante que vocês tenham esse quadro na cabeça. Ele não é aprovado em lugar nenhum do mundo. Se não é aprovado, quem está produzindo? É algum laboratório sério, algum laboratório que tenha responsabilidade com as medicações que produz? Não, infelizmente não é. Então, isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar bastante, tá? E aqui é a grande questão, né? A incapacidade até técnica que esses laboratórios têm para reproduzir um peptídeo que tem essa complexidade que tem a retratutida, tá? É um peptídeo aí de 30 aminoácidos com uma cadeia C20, uma síntese que é de alta complexidade. Ele requer equipamentos que são caros, tá? Ele tem que ter uma pureza mínima aí exigida, e o que vai acontecer é contaminação, né, com outras substâncias por conta do local onde é produzido. Então, evitem. A gente sabe que tem muita gente vendendo, mas muito cuidado, talvez nem retratutida seja, tá? Então, a gente tem risco aí, né, nesses casos, contaminação, dosagens imprecisas, ausência de recipientes que sejam protetores para não haver degradação, uso de medicações incorretas, peptídeos incorretos. E se você tiver algum problema, se você tiver algum problema grave, não tem rastreabilidade nenhuma, você não pode culpar ninguém, a não ser você mesmo, tá? Então, vamos esperar aí
as aprovações, todos os estudos, vamos ter consciência, não vamos colocar emagrecimento e estética acima de saúde, tá? Isso tudo tem que caminhar junto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente se vê na próxima. Um grande abraço a todos.